E a Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe, e ela está saindo de um evento da CTB e está passando pelos momentos assim que todo mundo passa, né, que a gente não é de ferro, mas está aí presente. Né? Eu queria agora passar aqui para a Renata. Gente, boa noite a todas. Queria agradecer aqui a Graça e agradecer por ter sentado aqui essa mesa e bater um papo com vocês. A Mariana é a palestrante, eu vou fazer uma breve saudação, me apresentar, sou Renata Cabral, sou assessora jurídica da Comissão de Empresas do Banco do Brasil, que a gente pode pensar que empresa, eu estou ligada à empresa, mas não, eu assessoro os bancários, as bancárias, justamente para as negociações coletivas com o Banco do Brasil há mais de 10 anos. Tem um aprendizado muito grande e conquistas, e aí falando do acordo coletivo, de convenção coletiva, também relacionada às mulheres, à diversidade, né? E aqui, fazendo uma breve volta ao passado, quando eu era estudante de Direito ainda, e trabalhei, eu sou de Brasília, então fiz Direito na UNB. Na época em que eu fazia Direito, eu fui fazer o atendimento judiciário gratuito pelo entorno de Brasília. E o atendimento 100% que a gente fazia era de mulheres. 100%. Violência doméstica, na época que não existia nem delegacia da mulher. A violência doméstica, questões ligadas ao total abandono e invisibilidade da mulher. Se eu olho para trás e vejo hoje, a gente conseguiu evoluir um pouco. Isso graças a quem veio antes da gente e graças a nós que continuamos essa caminhada. E a gente sabe que é longo o caminho, que é necessário que a gente, de fato, se encontre, discuta, se aprofunde para saber qual é a realidade e para onde a gente vai. Eu me lembro que, escrevendo um artigo à época da pandemia e fazendo pesquisa numérica, né, do nosso trabalho invisível, e eu que sou de uma área que estuda isso, que venho conversando sobre isso há muito tempo, que vejo a realidade, cada vez mais a gente se choca. Então, agradecer rapidinho aqui a presença, toda a disposição de todos, de todas, em outros momentos, para que a gente possa interagir, porque eu acho que essa união que pode nos levar a caminhos melhores. Então, obrigada a todos, todas. Estamos aqui em uma excelente conferência. Obrigada. A gente quer agradecer muito a sua presença, né, por estar apresentando essa noite aqui junto com a gente. E é isso aí, mulheres. Eu acho que uma puxa a outra. Né? Nós somos unidas, não tem nada de desunião. A gente se une para se fortalecer nesse mundo tão cruel, nesse momento tão triste que a gente está passando, né? De ameaça à democracia, e que a gente precisa fazer um diferencial. Eu vou passar para a Mariana. Chegou Mariana, que é arquiteta. Eu quero te agradecer, Mari. Mari está com espaço lindíssimo aí na Casa Cor. Ela transformou uma garagem e um espaço que dá vontade de você dormir, de você alimentar, de você comer, junto com os pneus. Quem tiver oportunidade, vai lá. Queria muito te agradecer, Mari, a tua presença aqui. E conte com a gente, conte com os bancários, que a gente está aqui para ajudar no que for possível. E tenho certeza que você será muito bem-vinda na classe bancária. Tá bem? Vou passar para a Mariana, que o povo vem aqui. Vamos para ouvir Mariana. Oi, gente, boa noite. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Certo? Tudo pela ordem? Olha, vou dizer que não foi nenhum sacrifício vir até Salvador para estar aqui presencialmente. Primeiro, né, por estar entre tantas pessoas de luta e com tantas trajetórias e vivências diferentes que somam com essa coisa bonita que eu acho que a gente vai conseguir tirar daqui e continuar tirando, né, mais para frente. Mas segundo, porque, nossa senhora, que cidade maravilhosa, né? Não é nenhum sacrifício vir para cá, muito pelo contrário.
Prazer enorme. E aí, é assim, fui chamada para vir aqui falar sobre inclusão, sobre o papel da mulher nessa inclusão, e fiquei pensando, se o assunto é inclusão, então a gente está partindo de um pressuposto que alguém foi excluído, certo? Porque se alguém foi excluído, é por isso que essa pessoa precisa ser incluída, esse grupo, né? Precisa ser incluído. Então, falar sobre inclusão passa necessariamente pelo reconhecimento das exclusões que a sociedade pratica com grupos, né? E aí eu penso o quanto isso atravessa certos corpos, inclusive dentro do ambiente de trabalho, mas não só nele, né? E aí fiquei pensando, poxa, eu como uma pessoa LGBT, uma pessoa que já atendeu a mais de 700 vítimas de violência doméstica, pô, no aniversário de 19 anos da Lei Maria da Penha, que é hoje, né? É um dia simbólico, muito simbólico poder falar sobre inclusão e olhar para as exclusões que são produzidas pela sociedade para que tenha que existir a necessidade de uma inclusão. Muito simbólico falar isso nesse dia, inclusive. E aí, eu acho que a gente precisa entender, né? Ou pelo menos são as formulações que eu tenho feito, sem medo de errar, e estando aqui aprendendo coletivamente com todas, todos, todos. Mas como o gênero na sociedade, né? Como a palavra mulher e o que isso significa, produz essas exclusões, né? Onde que elas estão localizadas? E por que que isso é estrutural, né? A gente fala muito que é estrutural, mas aonde? Onde é que isso está localizado dentro da estrutura? Então, eu pensei em falar disso. E pensei em falar disso porque fui informada que estaria no meio de mulheres que já são mulheres de luta, que já têm as suas trajetórias, e pensei, a gente vai ter uma coisa em comum, que é, aposto que se não todas, uma boa parte, não aguentar mais ouvir pessoas que constroem junto com a gente, achando que pauta de mulheres, que pauta de pessoas com deficiência, que pauta de pessoas negras, que pauta LGBT é intromissão, é menor, porque existe uma luta de classes, uma luta pelo trabalho que tem que ser feita, existe mesmo, mas como se essas pautas identitárias elas estivessem destruindo a luta de classes. Não sei, vocês já ouviram isso? Tá. Eu já ouvi muitas vezes na minha vida, né? Construindo luta através da luta pelo trabalho, pelo trabalhador, pela trabalhadora. Ouvi muito na minha vida que essa coisa de LGBT, de trans, de não sei o que, isso aí tá fazendo vocês tudo se distanciar, tá destruindo as nossas articulações, como se fossem coisas menores, né? Como se fossem, como se tivesse uma grande luta que tem que ser feita contra um sistema capitalista e a gente estivesse bloqueando aí essa luta ou dificultando essa luta. E não só isso não é verdade, porque quando a gente fala de classes, né, o que que é classe? Classe tem mulher, classe tem pessoa com deficiência, classe tem LGBT, classe tem pessoas negras, classe tem imigrante, né? Todo mundo. Se você não tem os meios de produção, se você não é bilionário, você é classe. Se você ganha um salário, se no mês que vem, se você não trabalhar, você tá ferrado, você é classe, né? Agora, isso não é uma massa homogênea em que todo mundo é igual. E as nossas exclusões vão fazer com que os atravessamentos que a gente tem dentro do trabalho produzam diferenças, preconceitos e dificuldades nas nossas vidas, que são específicas e que são a partir da produção dessas exclusões. Eu anotei, gente, porque se me deixar eu falo 4 horas, tá? Então, eu tenho um pouco de ranço mesmo, assim, para ser sincera, né? Com essa fala de que produzir identidades é um problema, porque essas identidades elas estão atrapalhando a luta, quando na realidade nós somos parte da classe, nós somos parte dessa luta e o problema que o capitalismo produz sobre os corpos humanos e pelos quais a gente tem que lutar contra esse sistema, ele é um problema que se aproveita do fato da gente ser mulher, se aproveita do fato de pessoas serem negras, se aproveita do fato das pessoas terem deficiências, do fato de serem LGBT para obter mais lucro. E então eu acho que falta uma leitura social, uma leitura, uma compreensão mesmo de como dos tentáculos do capitalismo, de como ele está dentro mesmo de todos os lugares que a gente vai. Falta uma compreensão por esses caras que ficam falando que a gente está atrapalhando a luta. Eles não estudaram o capitalismo direito, ficam lá citando Marx, Lenin, o caralho, mas eles não leram direito essas pessoas que eles estão citando.
Se eles tivessem lido, eles entenderiam como a produção do capital, que é o objetivo do capitalismo, né? Produzir lucro, produzir dinheiro, para quem já tem dinheiro, para fazer mais dinheiro, ela aproveita desses marcadores para produzir mais dinheiro. E aí, muito interessante a fala da presidenta, porque ela fala sobre invisibilizações ou apagamentos, né, das mulheres na sociedade. E tá aí uma forma muito maquiavélica, muito calculada sobre como o capitalismo rouba o nosso trabalho gratuitamente para produzir mais lucro. Então, quando não só esses caras que falam que a gente não é classe trabalhadora ou que não deveria lutar só por coisa de mulheres ou só por coisa de LGBT, eles estão errados ao deixar de reconhecer que a gente também trabalha, mas eles estão errados ao entender que o gênero articula os problemas e faz mais lucro. É interessante para o capitalismo produzir desigualdade, porque produzir pessoas oprimidas é produzir pessoas precarizadas, é produzir pessoas que trabalham por menos dinheiro, e é produzir gente que trabalha de graça, no caso, mulheres. E aí, o que eu fiquei pensando sobre isso? Que para falar sobre isso a gente precisa falar de gênero, né? Já que o papo aqui é mulheres, é papel da mulher nessas lutas e tudo mais, a gente precisa falar de gênero. Então, vamos lá, dar um passo atrás. O gênero. Gênero é uma forma, uma construção da nossa sociedade que serve para classificar corpos. Vai olhar para um corpo e dizer: este corpo é homem e este corpo é mulher. E na sociedade capitalista, os únicos corpos aceitáveis são homem e mulher. Qualquer coisa que transita para além disso é excluído. É isso que o gênero faz. E o gênero, ele obriga a aplicação dessa classificação. Então, ele nomeia duas possibilidades e obriga que as pessoas estejam dentro de uma dessas duas possibilidades. E o que vem com isso? Vem uma mala cheia de peso, né? O que é ser mulher? O que é ter um corpo lido como mulher na nossa sociedade? Quais são as consequências que isso traz? É um corpo que está mais sujeito a violências? É um corpo que está mais sujeito ao desemprego? É um corpo que está mais sujeito a ser colocado como um corpo a serviço de outro? Não consigo nem arrastar, porque por ter E muita aí gente tem todo o papel da mulher como a cuidadora da sociedade. Então, não me estranha quando falam de uma associação, de um grupo de mães que cuidam de isso aqui é padrão do... filhos ou filhas autistas, por exemplo, porque é a mãe mesmo que faz esse cuidado. Porque a sociedade constrói o conceito de gênero a partir de corpos, chama esses corpos de mulher e obriga essas mulheres a fazer só vou trocar o que está aparecendo na tela, entendeu? Só que a sociedade é melhor assim. certo. Como é que é o modo de produção do capitalismo? É assalariado. E ele quer produzir excedente através da exploração das pessoas. É isso que o capitalismo inclusive, fazer assim. Diferente de outras sociedades que, sei lá, produziam excedente para glorificar Mas está deuses. gravando, então. Ou, na monarquia, produzir excedente para dar rei. O capitalismo produz excedente para esse excedente enriquecer bilionário e produzir mais excedente, mais dinheiro. Quem trabalha com banco e sistema financeiro sabe isso muito bem. Você tem dinheiro, você faz mais dinheiro. É quase mágica ali o negócio, é impressionante, né? E como é que o capitalismo produz esse excedente? Como é que ele produz esse lucro que faz ter bilionário indo para a lua enquanto tem gente passando fome? Explorando as pessoas, né? Então, através do trabalho assalariado. A pessoa vai trabalhar aqui das 9 às 8, das 9 às 6, sei lá, e ela vai ganhar um salário. E esse salário nunca pode ser tudo que a pessoa produz de dinheiro para a empresa. A pessoa tem que produzir mais do que o que ela custa, senão a lógica não fecha, né? Então, se a pessoa custa 10, ela tem que produzir 15 ou 20, ela não pode produzir 10. Senão, a gente estaria em outra forma de organização social. Essa forma de organização social, a pessoa é colocada para produzir e o custo dela tem que ser menor do que esse valor que ela produz. Senão, não faz sentido, senão não tem lucro. E aí, esse salário que essa pessoa recebe, ele é feito para quê? Para pagar a subsistência dessa pessoa, e a gente sabe aqui condições hoje em dia, né, com essas políticas neoliberais que a gente vive, mas para bancar a subsistência dessa pessoa, para que ela continue trabalhando e para que ela se reproduza e faça filhos que vão continuar sendo classe trabalhadora e continuem essa máquina rodando. Por quê? Porque se você não bancar a pessoa e ela não se alimentar, não tiver um mínimo de saúde, um mínimo de transporte, ela não vai chegar no outro dia para trabalhar.
Então, o salário, ele é usado para sustentar, né, as famílias, as pessoas que trabalham. Então, essa pessoa... Só que assim, dinheiro na conta não vira prato de feijão automaticamente. Você recebeu o seu salário, você vai ter que ir no mercado, você vai ter que comprar o feijão, você vai ter que separar o feijão, escolher o feijão, ferver o feijão, temperar o feijão e servir o feijão. Então, olha como o capitalismo rouba. Ele paga um salário que é para subsistência, só que esse salário depende de uma quantidade imensa de trabalho que não é paga para que essa subsistência aconteça. Porque dinheiro na conta não é sinônimo de feijão, de transporte, de todas as coisas que as pessoas precisam para sobreviver, e para o trabalhador ir para o dia seguinte estar lá, com força de trabalho, com condições de trabalhar. Precisa do quê? Geralmente, mulheres, para fazer todo o trabalho doméstico dessa família e organizar essas pessoas para que elas possam continuar trabalhando. E muitas vezes, hoje em dia, principalmente as mulheres também estão trabalhando e ainda fazem 10 horas a mais de trabalho doméstico do que os homens por semana, né? Então, veja, o capitalismo rouba porque o salário, ele precisa ter excedente para ter lucro, mas até dentro da própria lógica do salário, ele rouba trabalho de graça. Porque a pessoa, ela trabalha, sei lá, das 9 às 6, mas ela não está com uma vida toda posta. Ela tem que ter uma série de outros trabalhos para ela poder estar lá no dia seguinte das 9 às 6 de novo. E esse trabalho é tomado gratuitamente de mulheres. Aí tem uma organização internacional, que eu esqueci o nome, apago o celular aqui, eu não vou ver, mas eu passo para vocês, que todo ano faz o cálculo de quanto custa essa economia do cuidado. Quanto que isso quer dizer em termos de dinheiro? Em 2021, foi 10,3 trilhões de dólares de trabalho de mulheres em um ano. Metade do PIB inteiro dos Estados Unidos daquele ano, né? Estados Unidos sendo o país que mais gera. Então, veja, quanto dinheiro, em termos de capitalismo, é teoria de capitalismo mesmo, é tirado das mulheres. Através do quê? Que a presidenta falou, da invisibilização desses papéis. Como que isso é possível? Porque isso está engendrado num sistema que fala que se o seu corpo é um corpo que é lido como um corpo de mulher, ele tem a obrigação de fazer estes trabalhos. Então, olha como isso se articula. Você nasce de um jeito, falam, a leitura social que eu faço do seu corpo te obriga a fazer isso. E isso aqui, putz, olha só que coincidência, é de graça. E quando esses trabalhos de cuidados, essa lógica de um trabalho que não é o que a gente chama de trabalho produtivo, né, que é o que vai fazer dar o salário, são esses outros trabalhos, são incorporados, eles são subremunerados, como a gente vê com o trabalho de limpeza, como a gente vê com o trabalho de cuidados, trabalho de enfermagem. E aí, olha só que coisa doida, quando um trabalho passa a ser importante, de repente as mulheres são excluídas dele. Isso aconteceu com tecnologia. Muito do que é usado até da própria existência da internet foi construído por mulheres, até que isso se tornou um sistema tão importante que hoje é uma indústria dominada por homens. Mas quando não era importante, ninguém estava nem aí. Aí deixa essas mulheres fazer isso. Então, eu acho que colocar a pauta, as pautas identitárias, né, que é o nome que as pessoas dão para invalidar esse pedido de luta, para invalidar a presença de mulheres nos lugares, para silenciar as nossas vozes, colocar que isso não seria luta de classes, é uma falta de leitura do que é classe, é uma falta de conhecer o que quer dizer salário, o que se propõe o salário. E no paralelo disso, a gente tem as mulheres recebendo salários menores. Eu fiz uma pesquisa, foi de junho desse ano, eu vou até olhar aqui para não falar nada errado, porque eu fiz especificamente da categoria bancária para trazer para vocês. Eu achei legal esse dado. Quer dizer, legal não é, mas achei interessante para trazer para cá. A organização que eu falei que produz o dado da economia do trabalho doméstico chama OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É mundial e ela produz esses dados ali, eles servem, né, de análise para a gente tirar aí as nossas conclusões e tudo mais. Agora, os dados aqui da categoria bancária,
Cadê? Então, aqui. Ó, isso foram dados disponibilizados em sites oficiais, até porque com a coisa do CIPA mais lá, também as empresas passaram a ser obrigadas a disponibilizar publicamente alguns dados que relacionam gênero com trabalho, salários e tudo mais. E aí, existe uma diferença salarial de 20% a menos para as mulheres, né, em relação aos homens, em bancos múltiplos com carteira comercial, isso no Brasil. 14% a menos em bancos comerciais e 13% a menos em caixas econômicas. O único tipo de banco que tem, que é público, né? A gente não consegue produzir esse dado especificamente, por exemplo, do Banco do Brasil, porque ele é considerado um banco que está dentro do banco com carteira. O único banco sozinho que produz dado é a Caixa Econômica por causa da forma de constituição da Caixa Econômica, mas enfim. Então, é o único que a gente tem, assim, nesses locais, assim, que a gente consegue acessar especificamente para o banco, né? Mas é isso, assim, porque a sociedade não é neutra em relação ao gênero, muito pelo contrário, ela produz o gênero para produzir desigualdade, para tirar trabalho gratuito. Por quê? Imagina se o trabalho não fosse feito a partir de uma divisão sexual, né? Como ele é hoje. Se todo mundo fosse responsável por cuidar de todo mundo, se todo mundo fosse igualmente responsável por cuidar da casa, por cuidar dos nossos idosos, das nossas crianças, das nossas pessoas com deficiência, pipipi. O valor da subsistência ia ser mais caro, né? Porque quando na nossa configuração social, quem é lido como homem faz uma coisa e essa coisa é reconhecida. Então, o valor da subsistência ia ser mais caro. Então, o capitalismo ele mantém também salários menores com base no trabalho gratuito que é tomado das mulheres. Se você, na maioria dos casais, se você for pegar um casal colocado dentro dessa lógica heteronormativa, né, um casal de homem com mulher ali, com filhos, se alguém tiver que abandonar o trabalho para cuidar de casa porque alguma coisa apertou, vão ser as mulheres, né? Aconteceu na minha família. Eu não era nascida, mas a minha irmã pegou hepatite, criancinha, e minha mãe teve que largar o trabalho dela para poder cuidar ali. Na época não teve como ter licença nem nada assim. E parece que a decisão até é óbvia, né? Assim, de tanto que isso está colocado para gente. Mas não é esse que é o ponto. Isso é inventado, isso é fabricado. Olhar para um corpo e nomeá-lo desta maneira é uma ferramenta de exercício de poder e é uma ferramenta de obtenção de lucro. E eu acho que o que falta muitas vezes quando a gente dialoga com os nossos companheiros, camaradas de luta e tudo mais, é eles entenderem que não é só essa coisa do eu quero reconhecimento porque não existe, o que já seria legítimo, tá? Porque todas as vivências elas têm que ser consideradas, somos pessoas, temos subjetividade, temos os direitos de ter a nossa subjetividade reconhecida independentemente. Agora, falta uma leitura do como isso se articula com o capitalismo, do como é interessante para o capitalismo ter corpos vulneráveis. É interessante para o capitalismo prender jovens negros. Onde é que fica o exército de reserva? As pessoas desempregadas que estão lá querendo trabalho, sendo que tem opção de trabalho para todas as pessoas na sociedade, mas é melhor você deixar um núcleo desempregado para manter as pessoas com medo do desemprego. Eles fazem essas coisas de propósito. Eles jogam fora um monte de comida boa para não vender barato, para poder manter o preço da comida cara, né? Então, acho que a ideia, assim, da minha contribuição aqui é no sentido de trazer essa segurança que, longe de querer me colocar aqui no lugar de enunciar as coisas, né? Que são, aqui tem muitas pessoas com muitas vivências e todas essas vivências elas têm que ser respeitadas e eu acho que é muito mais um lugar aqui de conversa e de troca do que de estar aqui falando. Mas, poxa, uma segurança que eu demorei um tempo para entender, para me ligar, sabe? Eu falei, poxa, se alguém tivesse me contado isso antes, teria me ajudado tanto a trazer um pouco de ferramenta para gente, porque às vezes a gente se pega, parece que tentando ter que convencer as pessoas do óbvio, sabe? Do tipo, essa luta é nossa, a gente pertence a ela também, e ela também é. Lutar por mulheres também é lutar contra o capitalismo. E aí não me interessa o lugar da mulher como essas de direita que ocupam o espaço de poder, que elas estão reproduzindo uma lógica que é contra elas. Então, quando a gente lutar
só vai haver uma emancipação de mulheres, o feminismo só vai atingir o papel que o feminismo tem que atingir quando todas as mulheres tiverem lugar. E para todas as mulheres terem lugar, isso precisa articular o gênero, né, claro, a orientação sexual dessas pessoas, isso precisa articular a raça, isso precisa articular a classe social, precisa articular se aquele corpo é um corpo com deficiência ou não, né? Se é um corpo nativo desse país ou não, se é um corpo imigrante. Todas essas coisas elas fazem parte desses atravessamentos, né? E aí eu acho que a mensagem, ainda mais nesse dia tão simbólico, né, que é o aniversário da Lei Maria da Penha, que é tão importante para a gente, pô, é a mensagem de que nós somos sujeitos de luta também, e que tentar tirar a gente desse lugar com um argumento sobre como o sistema econômico seria mais importante é só mais uma tentativa de silenciamento. E assim, na moral, ninguém vai ficar quieto aqui, entendeu? A menina achou, né? Eu acho, quero te agradecer, assim, Maria, porque eu conheço seu trabalho, pesquisei, vi o quanto você é inteirada nessa luta de mulheres. Com certeza a Bahia está lhe observando, você vai voltar mais vezes, né, Jéssica? E falar nisso, eu quero chamar a nossa querida, minha diretora, Jéssica Baiano, que é diretora da UBM, União Brasileira de Mulheres. Já vai falar, mas eu quero aqui registrar algumas coisas. Gente, me ajuda aí do online, Fábio, me ajuda aí a registrar o povo, pedir aí para registrar, porque tá difícil aqui no celular, porque cai muita mensagem. Quero registrar aqui a presença do nosso querido José Antônio. José Antônio, você que é advogada, é nosso conselheiro, é meu colega do Santander, é conselheiro, presidente, diretor da Comissão de Direito Sindical da OAB. E a nossa OAB aqui, Mari, Renata, é dirigida por duas mulheres, Cristiane Rangel e Daniela Borges. Então, a gente fica muito feliz, porque são duas mulheres avançadas que fazem um trabalho belíssimo aí na OAB, e nós temos lá um colega do Santander que faz parte dessa equipe. Quero registrar também a minha querida Daniela, doutora Daniela, clínica de estética Daniela Gomes, que traz aqui um presente para a gente. Vai ter sorteio, gente. E Aline, pessoal online, a gente vai sortear também para vocês, viu? Não fique com inveja, não, que era para todo mundo estar aqui nesse auditório, mas não tá, mas a gente vai soprar uma coisinha aí por online. Daniela está doando aqui na clínica dela um voucher de R$ 500, outro voucher de 200 e outro voucher de 150. Três vouchers. Eu tenho um amigo meu, Eduardo Roscoff, que é um cabeleireiro também, muito renomado, que faz escova aí, a laser, e que também está doando os vouchers. Só faltou me dizer que eu acho que eu vou doar o salão dele, viu? Porque não me disse aqui, graça, tem brinde aí para a Conferência das Mulheres. Então, a gente vai dizer aqui, vamos sortear e ver. Eu vou já pedir à secretária dele aqui para me mandar alguma coisa. Fora isso, gente, nós ganhamos da Sudeste, Suzy está aí, minha querida parceira, né, Márcia também, que a gente tem uma parceria grande. Quando eu estou sofrendo, recorro a Suzy para atender o povo do interior, o povo do esporte. Ela é uma parceira de Vicente Neto, lá presidente, a gente dirige também, Mária, a Sudesp, né, dos esportes, está aqui a Ardiva, foi doado para a Ardiva 40 inscrições da corrida dia 17. Então, a Ardiva tem prioridade nessas 40 aí. Ninguém paga inscrição para correr lá. Viu? São 40 lugar. E o quê? Amanhã vai dar o quê? O que amanhã vai dar aqui para a gente? Mas eu quero registrar também a presença, é tanta gente aqui que tem de falar. Adailton está ali, meu colega Santander, obrigada, amigo, pela presença. Quero registrar também a presença online do nosso querido. Está com a família toda, graça. Chamei a família toda. Está aí Claudesi, que é presidente da nossa associação. Nós temos uma associação, queremos levar lá quando você vier com mais tempo, aqui no nosso clube.
Ele e a Delma são diretores de lá. O Real fechou, mas nós ficamos com a associação. E quero agora chamar, antes de Jéssica dar uma saudação, caso do engarrafamento, quero registrar também a presença de Lúcia Guedes, nossa parceira, amiga, que está aí online. Mas eu quero chamar aqui também para falar Lívia Ferreira, que é da UNA LGBT. Quem tiver online aí, gente, só um minutinho, Lívia. Quem tiver online, assina a ficha aí. Estamos aí também com a companheira Graça Gomes, que está ali online. E a gente vai passar aqui para a Lívia, porque ela já está toda preparada, que ela vai entrar em outra reunião e ela é show de bola. Eu tô colocando aqui. Pode abrir o microfone. Lívia Ferreira, essa de verde, linda, maravilhosa. Já abri, já. Ela está na ilha. Agora, saudações calorosas de uma sapatão que está vestindo um vestidinho verde, com flores amarelas e vermelhas, com cabelo black. Eu sou uma mulher negra, de óculos, com aliança na mão direita. Sou casada com minha companheira, Graça de Jesus. Te amo, minha querida esposa. Estou aqui para poder saudar a mesa através de Graça Felizola e toda a turma aí que está presente, a Jéssica, a nossa presidenta da UBM, que é uma pessoa muito importante, que está ocupando esse espaço, uma garota jovem e que está explodindo, né, com a UBM em toda a Bahia. E nesse momento, Graça Felizola, eu de primeiro eu já agradeço essa oportunidade falando para as mulheres bancárias, né? Eu sei que... Um momento, só que deu um problema aqui, peraí. Precisa assinar. Eu tô reforçando. Estão me ouvindo bem? Eu sei que o mercado de trabalho para a população LGBTQIAPN+, tem desafios significativos, né? E por causa da questão do próprio preconceito e discriminação e a falta de representatividade nos diversos ambientes. O ambiente bancário não é diferente. Muitas vezes, nós mulheres lésbicas, nós gays, bissexuais, trans, travestis e APN+, dentro desses ambientes, somos hostilizados, somos desrespeitados, né? Mas a gente também sabe... Só um momento aqui, gente, que eu vou ter que fechar a porta, porque o pessoal botou uma música agora e está me atrapalhando. A gente espera até meia-noite. Então, e apesar do aumento, né, de projetos focados em empregabilidade, né, a população trans, por exemplo, mas ainda enfrenta, né, as diversas exclusões econômicas. A gente sabe muito bem que dentro do nosso estado nós temos a SETRA, a Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, e que se dedica a cada dia para fazer esse trabalho de inclusão. Mas não por toda a força, né, que nós temos, mas nós temos também o setor privado que precisa acolher as LGBTQIAPN+. Eu, como presidenta da UNA LGBT do Estado da Bahia, e eu quero saudar Chicão aí, que é um grande nome dos bancários aqui no Estado da Bahia, a gente, por enfrentar esses preconceitos, né, e com essa frequência, a gente sabe que existe as macroagressões, e a gente também sabe que tem as microagressões no ambiente de trabalho. A gente sofre por chacota, por piada, né? A LGBTfobia recreativa. O ambiente do trabalho, muitas vezes, é ofensivo para a gente. Mas o que a gente diz que a gente acredita na inclusão. A gente acredita que essa conferência ela pode tirar algumas propostas em dizer que as LGBTQIAPN+, possa se apresentar em qualquer lugar e dizer que é essa pessoa. Porque muitas vezes, dentro do ambiente de trabalho, as pessoas não...
eu estou falando da categoria bancária, muitas pessoas não dizem que são LGBTQIAPN+, por medo de repressão, de represália, de discriminação. E a representatividade ela é importante. E com a ausência dessa representatividade LGBTQI, né, nos diversos espaços, por exemplo, em cargos de liderança, por gerência, ser gerente, né, a gente sente uma certa dificuldade, um sentimento de dizer que é como se a gente não existisse naquele lugar. E as bancárias, e aí eu trago Graça Filizola, né, essa mulher que é combatente, assessora da deputada Alice Portugal, eu vejo o quanto ela e outras pessoas faz com que aconteça essa inclusão. Senão, eu não estaria aqui falando para o número de pessoas que está acompanhando a nossa live, que está dentro dos bancários. A gente sabe muito bem que ambientes inseguros, né, faz com que a gente possa nos sentir com dificuldade de expressão. Muitas vezes a gente não diz quem nós somos, nem o que nós estamos fazendo, a gente fica retalhado pelo grupo, e o ambiente seguro, ele também faz com que a gente não possa dizer a nossa identidade de gênero nem orientação sexual, né? A gente, às vezes, fica um pouco triste e incomodado com essas desigualdades, né? Por exemplo, no recrutamento, muitas vezes vai recrutar uma garota, um garoto gay e tudo mais, e por ele ser afeminado demais, muitas vezes não traz para esse espaço. Não dá importância ao currículo dessa pessoa, dá importância para o que ele é. Eu quero saudar, de fato, eu tenho muitas outras coisas para falar, mas eu prefiro agora, sabe, Graça, trazer um pouco de cultura. Se vocês me permitirem, eu vou fazer isso agora. Você é maravilhosa, fique à vontade, meu amor. Porque eu só vou deixar uma fala aqui, né, que a gente precisa ter essas iniciativas, porque essas iniciativas são avanços, né? A gente precisa que todas as mulheres sapatão e lésbicas, aí eu deixo @Lívia Ferreira 1969 eu adoro. Então, me procure na rede social, vamos conversar. Se tem bancárias que se interessam pelo processo, né, de construção para falar sobre ser defensora de direitos humanos, ser conselheira de direitos humanos, participar diariamente, né, das propostas, a gente venha para cá, porque a gente precisa que tenha o crescimento de projetos de empregabilidade, né, que tenha muitas iniciativas focadas na geração de emprego e renda para as pessoas LGBTQIAPN+. A moradia para as pessoas LGBTQI é muito difícil. A gente vê que os programas eles chegam, mas o que acontece é que as empresas não disponibilizam a vaga para acontecer essas coisas. E aí eu vou dizer o seguinte, eu espero que vocês, nesse momento, tirem algumas propostas falando sobre a população LGBTQIA+, mas as pessoas LGBT. Pense nas pessoas LGBT, pense nas mulheres LGBT, porque a gente precisa trazer essas mulheres para um espaço que é um espaço, muitas vezes, de pessoas brancas, né? Isso eu estou dizendo quem está na sua gestão e que não tem uma sensibilidade para trazer pessoas pretas para esse espaço. Então, a gente tem que ser... Oi? Vozeirão que eu te pedi para fechar o negócio. Certo. E aí, eu vou dizer o seguinte para vocês. Desculpa. Um brinde. Um brinde a nós mulheres. Um brinde a nós mulheres, portadora da sedução, que nenhum filho da puta sabe dar valor. Eu bebo e vejo no fundo do copo a imagem do homem amado. Morre afogado, filho da puta desgraçado. Digo a vocês, qual foi a primeira palavra? A primeira palavra foi feminina ou masculina? Barro ou barra? E quanto ao fruto proibido? O fruto proibido era verde ou vermelha? E quanto à mulher? Vamos falar de Maria Madalena. Por que
as frases e palavras escritas de Maria Madalena não estão na Bíblia? Porque o fruto proibido foi marcado para a vida das mulheres. E quando houve a caça às bruxas, serão que eram as bruxas ou mulheres? E o homem nasceu da mulher ou a mulher nasceu do homem? Vamos por hipótese. Se a mulher tivesse nascido da costela do homem, ainda assim, ele não zela por ela. Eu sou o vento que nas nuvens vasculha o céu e faz trovoar. Eu sou o vento, ora tão forte, ora enfraquece. Meu corpo não tem forma alguma. Não posso ver, não posso falar. Só sei que empurra algumas coisas. E essas coisas. Ah, se eu pudesse ver o céu, o meu corpo e o mar, seria bem melhor que o meu, que o seu, que é sorrir e quer cantar. Mulher carrega o mar na barriga, mulher carrega o oceano também. Mulher, eu sou, você também é mulher. Linda conferência, boa sorte. Vamos tirar as propostas, vamos tirar delegados e delegadas. E gratidão. Beijos. Muito aí, obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção, uma lutadora, uma guerreira. Gente, eu queria saudar um monte de colegas nossas de trabalho, diretoras desse sindicato, que luta sempre. Saudar o nosso presidente Helder, né? Saudar a Ritinha, meu amor, você está presente. Saudar. Olha, gente, é muita gente, mas eu vou falar aqui que eu consegui ver, porque eu não consigo entrar online e ficar aqui. É assoviar e bacana. Eu vi Rosângela de Sergipe, vi Karen, vi Luciana Dória, vi Alda Valéria, nossa diretora de teatro, vi Ritinha da Caixa, vi Cri. Cri está viajando, mas prometeu a mim, hoje à tarde, graças a eu vou entrar, é a esposa do superintendente da Caixa Econômica, mas está aí presente para a gente, que nos deixa muito feliz. Agora, Érica do Bradesco, Cleide Minha Cunha, Cleide Moraes, acho que Claudinha também está aí. E está chegando minha família aí para prestigiar, viu, Martinha? Mais família de Martinha do que de mim, chama Martinha de tia. A Alessandra, a irmã, a sobrinha. E quero saudar também a família Rodrigues, que está aí, a família Miranda, e a família, minha família, que está todo mundo, Conquista, São Paulo, está todo mundo prestigiando. Então, gente, vou passar aqui para a minha diretora, essa jovem que faz uma revolução com as mulheres, porque é uma menina super capacitada que a gente entrega mesmo para ela a tarefa de dirigir as mulheres na Bahia. Está chegando ali Guilherme, Robson, esses queridos que estão aqui prestigiando a gente, ajudando. A gente botou os outros para trabalhar, viu, gente? Boa noite, gente. Meu nome é Jéssica Baiano, como aqui já foi anunciada. E, né, gostei da empolgação. Eu acho que é essa empolgação que leva a gente, né, a ser mais positiva. Estou presidenta da União Brasileira de Mulheres, ainda graça, né? E tenho aqui o prazer de estar realizando mais uma conferência aqui, sendo abraçada pelos bancários, né? Hoje que é a conferência das bancárias, mas esse plenário aqui recebeu várias conferências, principalmente aí puxado pela União Brasileira de Mulheres Bahia. Então, já quero começar aqui
a minha fala, agradecendo o espaço, o apoio dos bancários e das bancárias aqui no estado da Bahia para a nossa entidade tão querida e principalmente aquelas que fazem parte da nossa entidade, né? As mulheres bancárias que fazem parte da nossa entidade. Graça, que é diretora também da UBM, que é da direção estadual da UBM, Marta também, a gente tem aqui Noli, nossa decana da UBM, que faz parte dessa história incrível, enfim, que sabe contar, né, Noli? Além de falar, sabe contar a história de 37 anos que a nossa entidade está fazendo agora, em agosto. Ontem, precisamente, foi o aniversário da União Brasileira de Mulheres, que foi, inclusive, fundada aqui na Bahia, numa conferência, né? Assim como essa, como estamos realizando aqui hoje. Então, é importante, né, a gente entender o tamanho da importância quando as mulheres se reúnem. Quando essas mulheres marianas, eu pude ver aqui sua fala maravilhosa, e a música lá com o olho brilhando, e Graça falou, você vai voltar sim, que a gente tiver a oportunidade de você voltar. Quero você agora no Grande da UBM, a gente falar da vida financeira das mulheres, porque a gente tem que falar com prioridade, porque a emancipação das mulheres, né? A UBM, que é uma entidade do feminismo emancipacionista, fala sobre a questão de libertar nossos corpos, né? E passar por essa emancipação, principalmente a falar sobre financiamento, vai falar sobre o sistema financeiro, vai falar sobre economia, falar dos rumos da nossa política, porque é na política que a gente define essas questões, né? Então, a gente dá oportunidade e também ter oportunidade de momentos como esses, fóruns como esses, de conferências, de reuniões, onde tem 2, 3 mulheres, 5 mulheres reunidas, ali a gente consegue somar forças, né? Aqui eu quero também falar sobre a OAB Bahia, no qual a minha professora, que também sou estudante de Direito, sou bacharela por Humanidades da UFBA, estou terminando o curso de Direito, e minha professora Daniela é a presidenta da OAB, junto com o Cris. Hoje, agora, no seu segundo mandato, reelegimos Daniela também. Eu digo que reelegimos porque nós, da Faculdade de Direito da UFBA, eu fui presidenta do centro acadêmico, vice-presidenta do centro acadêmico. Então, a gente tem esse papel político, né, de manter não só a luta das mulheres, mas de colocar os nomes, principalmente de professoras, de professores ali, porque a gente entende de que a gente, principalmente em defesa da nossa democracia, as pessoas que têm esse compromisso social, principalmente. Então, quero parabenizar aqui a OAB, estar aqui em nome de Renata, mas também saudar Graça e Martinha por nos proporcionar aqui, Mariana, né, da nossa palestrante aqui, nessa conferência que eu acho que trouxe palavras fortes e consciência. Eu acho que a gente, as nossas ideias, todas as mulheres têm ideia, porque quando a gente olha o nosso dia a dia e a gente fala sobre nós, a gente sempre vai falar algo diferente. E sempre, Marina, que a gente chega nos espaços, às vezes a gente fala, somente já vou começar a falar. Vamos falar delas, vamos falar do salário, vamos falar do feminismo, vamos falar dos espaços, mas é isso, a gente vai falar disso, mas a gente vai falar um pouco mais. Porque cada um tem uma vivência diferente. Quero saudar aqui as divas de batom, essa entidade de mulheres que vem aqui protagonizando o movimento de mulheres aqui no estado da Bahia. É uma representação muito importante para nós, porque quando a gente entende que os movimentos sociais precisam estar unificados, principalmente nesse momento delicado do nosso país, que até mês passado a gente estava falando ainda sobre a nossa delicada democracia, né? Sobre essa defesa da democracia. Agora a gente já está aqui em defesa da nossa soberania, né? Que diferença. Você vê como vira a chave muito rápido, né? Mas todo mundo sem tornozeleira, todo mundo fora de casa. Todo mundo. Mas aí o que acontece? Esse momento das conferências, principalmente as conferências livres, temáticas, é uma oportunidade da gente falar sobre a vida das mulheres e a sua diversidade, né? Então, aqui no estado da Bahia, a UBM, aqui em Salvador, e no estado da Bahia, a gente já fez mais de 30 conferências livres.
e vários temas, né? A gente falou da saúde, a gente falou da educação, a gente falou da diversidade. Lívia, ontem, a gente estava junto na conferência, falando sobre a questão da diversidade, fazendo um recorte principalmente às mulheres trans, né? Que são invisibilizadas, muito invisibilizadas, principalmente no que tange a questão da saúde. Então, a gente fez um debate legal, o BM Bahia de Feira de Santana também fez esse debate sobre a diversidade. E a gente está fazendo aqui hoje, nesse campo financeiro, né? E trazendo essa diversidade, falando sobre as mulheres nesse campo financeiro, que é a nossa alimentação. A gente só vai conseguir fazer isso, e eu posso dizer, porque eu venho da luta do movimento estudantil. E a minha primeira tarefa na União da Juventude Socialista, da universidade, ainda no meu primeiro curso, foi a pasta de mulheres. E a gente sabe, né, que todo mundo tem uma competição, uma coisa ali e tal, né? Mas nunca é uma pasta muito que as pessoas brindam muito, inclusive as próprias mulheres, né? E a tesouraria ou secretaria de finanças, muito pouco. Então, quando a minha primeira tarefa no movimento estudantil foi da pasta de mulheres, e depois eu entendi, através do feminismo emancipacionista, que a gente deveria ocupar os espaços das nossas entidades, dos partidos, das organizações, aqui, né, nos bancos. A gente deve ocupar espaços maiores, sim. Aí eu pensei, então, eu aprendi isso, eu não vou ficar só aqui, não. Eu vou para o espaço do dinheiro, onde é que está o dinheiro? Se a gente não tem estrutura para fazer uma atividade, a gente não tem um suco, não tem um refrigerante aqui, não tem uma pipoca para dar para as meninas aqui, para a gente conversar aqui na universidade, então é um problema. Então tem que ter uma mulher operando aquilo ali. E aí, depois disso, diante da minha, eu fui secretária de organização, mas a minha marca ficou como secretária de finanças, né, inclusive da entidade estudantil aqui do meu estado, da UEB, aqui do meu estado, onde eu encerrei pela Secretaria de Finanças. Então, isso me trouxe uma maturidade muito grande em relação à vida das mulheres. Porque não tem como a gente falar de mulher e não falar de dinheiro, não falar de financiamento, não falar dessa estrutura em qualquer lugar que ela esteja. Porque se a gente não tiver uma consciência disso, a gente não vai conseguir estar nos espaços. E quando a gente fala que a gente tem que disputar os espaços, a gente tem que estar nos espaços, mas a gente tem que estar munida de ideias e saber onde a gente quer chegar. E a gente sabe, como a Maria falou muito bem, o quanto é difícil estar nesses espaços. Né? Por conta da invisibilidade, da não ter credibilidade. A mulher é sempre colocada ali na dúvida. Né? Será que pode? Será que dá? Será que aguenta? Ah, tem filho. Ah, tem família. E se tem alguém na família, o pai ou a mãe, alguém que é doente, alguém está doente. Porque a gente, né, culturalmente, historicamente, estamos aqui no lugar do cuidado. E quem cuida de quem cuida? Né? Então, essa política de cuidados que a gente também na UBM está discutindo, é essa política também que nos coloca nesse lugar. Quem cuida de quem? E nós que estamos na direção, estamos aqui cuidando dessa política. Porque a gente tem o dever de informar essas mulheres do que está acontecendo na pauta do dia da política. Onde é que a gente tem que de fato, eu falo assim, esse termo, e muita gente não gosta, onde é que a gente tem que estar militando? Onde é que a gente tem que estar de fato? A gente tem que estar muito, a gente não pode piscar mais, porque piscou, a gente está defendendo a democracia. Piscou o 8 de janeiro, ontem na UFBA, o ato, né, da nossa reitoria, foi pela soberania do nosso país, pelo trumpismo, porque não é mais bolsonarismo, é trumpismo. Olha como mudou, olha como saltou, né? Olha como esses agressores e articuladores capitalistas, né, fascistas, conseguem, e que a gente fala assim que são muito burros, mas não são. Concluir, não apresentação. É muita coisa. Mas é só, eu vou encerrar com isso aqui. Como as coisas evoluem. Do nada, não. A gente estava aqui brigando entre a gente, porque a gente tem aqui 2026.
aqui do ladinho. E eles querem tomar o poder de volta. Eles querem matar mais de 1.700 pessoas de novo. Porque tem que limpar as ruas. Tem que limpar as periferias. Tem que mulher morrer. Certo? Então, assim, quando a gente fala sobre essa questão, a gente tem, e eu vou falar aqui, mas minha contribuição vai ser muito nisso, da gente ter aqui na conferência, me sinto contemplada pelas falas, mas eu acho que a gente tem que ter essa consciência de sair desta conferência, participar aqui, tirar a nossa delegação, as nossas representações, colocar aqui também propostas, a gente vai abrir para as falas, né, para a gente colocar as propostas, isso, que a gente, né, seja encaminhativa, colocar aqui as nossas propostas para que a gente possa defender uma conferência de um governo que a gente também elegeu. Que está com dificuldade, tá, mas aqui é este momento que a gente tem que cobrar. Porque foram as mulheres que foram às ruas dizer ele não. Quando ele ainda nem era. A gente já contava a ameaça que esse governo representava no nosso país. E quando ele foi eleito, e foram as mulheres que disse não novamente. Foram nós que elegemos o governo Lula. Então é nós que vamos sair dessa conferência livre e vamos para Brasília, para a Conferência Nacional, dizer Lula, aqui, ó, a gente quer isso aqui. A gente está lutando lado a lado, mas a gente tem proposta e tem muita coisa ainda para a gente avançar. E a gente vai deixar também para 2026 para dialogar. A gente vai dialogar aqui, a gente vai dialogar em Brasília, mas a gente precisa estar unificadas nas ruas. A gente precisa ocupar as ruas. As mulheres precisam reagir em torno da defesa da nossa soberania. Se a gente não consegue decidir, gente, muita coisa na nossa casa, às vezes, não nós, né? Na nossa família, muitas mulheres nos espaços do seu trabalho, não tem essa oportunidade. A gente não está tendo no nosso parlamento, porque quantas mulheres a gente elegeu para estar lá brigando pela gente? Poucas pessoas, poucas, né? Foram poucas oportunidades. A gente tem aqui a Alice Portugal, a gente tem, enfim, mas a gente não conseguiu avançar muito nisso. Então, quem vai decidir pela gente? A gente vai deixar os Estados Unidos decidir a nossa vida? A vida do nosso país? A gente não vai deixar. Então, a mensagem é essa. Vamos para a Conferência Nacional, vamos unificar, vamos para as ruas, vamos nos organizar. E eu convido aqui também, a quem não conhece, conhecer a União Brasileira de Mulheres, Seção Bahia, a fazer parte dessa luta e nos unificar em torno da soberania do nosso país e nosso poder de decisão, que está nas mãos das mulheres. No dia que a gente entender isso, acabou. E é disso, Marisa, que eles têm medo. Desse entendimento que você tem, desse entendimento que eu tenho, que Nome me ensinou, junto ao Benini, e essas mulheres que estão aqui hoje, Lívia que me ensina todos os dias, e que a gente, quando a gente aprende entre nós, é complicado, é babada. Mas nós vamos mostrar para eles, principalmente para ele, que está em tornozeleira, mas que quando Dilma, né, quando teve o golpe da presidenta, né, a nossa primeira presidenta, mulher, sofreu um golpe, ele disse, né, ele fez, eu não gosto de falar isso, para não falar o nome da ditadura, mas Dilma, né, no processo ali da ditadura, todo mundo sabe o que aconteceu. E ele foi lá saudar, né, a pessoa que fez aquela violência, né, que agrediu de fato a nossa presidenta. Então agora ele está tão brasileiro, mas ele está em casa. Não é em casa que a gente quer ele preso. E muito mais que ele, né? Ele e toda a corja dele. Então, essa responsabilidade vai ser novamente das mulheres. E nós vamos colocar de novo nosso nome no livro da história desse país. Porque a história tem nome. E ela é uma mulher. Uma questão de caminhamento. Só. Questão de caminhamento de rosa. Antes disso, gente, eu gostaria de pedir a quem está online, porque essa conferência nós precisamos de 106 assinaturas. E nós temos mais do que isso aí, só que as pessoas não assinaram ainda.
Então, eu gostaria de pedir aí às diretoras, às amigas, os amigos, que assinem a lista. Eu não sei como é que funciona, hein, Abel? Tá no chat. Tá no chat aí para assinar essa lista. Não? É o cadastro. Só um momentinho que Rosa explica. Fabio, não é essa. Em questão de encaminhamento para a mesa, é que a gente abra para o pessoal online e o pessoal que está presencial e determine o tempo que nós temos que tirar propostas, né? Tem que sair daqui com algumas propostas. A gente precisa tirar algumas propostas daqui e abrir para o pessoal, né? Então, são as propostas tematizadas para fechar o grupo. E em questão do cadastro, está no chat, é um cadastro, não é uma lista, é um cadastro, mini cadastro. Quem está esquematizando a conferência? Nós estamos. Pessoal, então, Graça vai pedir aqui, né, a inscrição para quem está online ou presencial, aqui, 2 minutinhos para quem queira utilizar da palavra. Gente, é porque a gente sabe que aqui na região já fica um pouco mais tarde, tem as meninas que pegam ônibus, então eu vou pedir mesmo 2 minutos para quem fosse falar aí, não se estender muito, porque Mariana precisa fechar e a gente precisa pegar as propostas. Tem alguém escrito aí? Graça levantou a mão, eu liberei para ela. Graça Gomes levantou a mão. 2 minutos, Graça. Então, daí Marilene Beta, o pessoal da PLB está aí presente. Vamos assinar aí esse cadastro, viu, povo da PLB? Abre aí, amigo. Ela tem que liberar. Eu já. Libera aí o som, Graça, que seu som está fechado. Tecnologia é isso. Aí agora, Tem cu. Oh, meu Deus. continua fechado o seu som. Eu tô pedindo para ela ativar o celular, não tá. Está fechado. Tá sabendo. Mande ela aí no microfone da tela. Vai no microfone da tela e aperta aí. Ou cabo. Cadê olha o cabo? Cabo. Olha o cabo. O cabo do fone. Do Pronto, fone. agora já deu, já deu. Chegou, a Bila que chegou. Pronto, pronto, já deu que chegou. Muito bem. Oi. Sim, chama. Boa noite a todos. Quero aqui Tem como chegar aí? Botar parabenizar a Mariana, como falei, né? E foi a palestrante. E Pode enviar na conferência? dar um parabéns para a Marta, diretora de gênero, Filizola, a camarada novinha aí da OBM, mas é danadinha. Lívia aí que falou, foi uma das. Pesquisa, é mais fácil que você não. Desse jeito eu não posso falar, gente. Oi? Eu posso falar ou não posso falar, porque eu cheguei agora de longe, cansada. Pedi para falar rápido, rápido não, primeiro Pode porque falar, não. eu ainda tenho uma outra reunião agora de noite. Então, eu quero pegar 3 aspectos, 3 motivos, aliás, da questão de desigualdade de gênero. E dentro da nossa categoria, não é diferente. A desigualdade de gênero acontece por 3 motivos: estereotipo de gênero, assédio sexual nos ambientes acadêmicos, bancários, muitas vezes. Às vezes, as colegas não nos procuram até por vergonha, e procuram, dizem que não é para falar nada. E a divisão do trabalho, incluindo a maternidade, né? Então, eu dizendo isso, eu quero dizer que no mundo do trabalho hoje, com esses 3 motivos, a gente deve e tem que trabalhar muito
sobre essa questão, principalmente a questão do estereotipo de gênero, né? E uma coisa que hoje eu diria até que é um dos motivos, mas que já está acabando, né? Eu diria que está praticamente acabado, é a maternidade da mulher. Porque na década de 70 até 80, a mulher engravidava, tinha que esconder, ou até quando casava tinha que esconder, porque não podia ficar no banco, né? Eu tô aqui marcando meu tempo. Então, quero dizer para vocês que dentro da nossa categoria, nós temos que estar levando essa discussão diariamente com não seria um documento, com um jornal específico da mulher, que antigamente nós tínhamos, chamando a atenção das mulheres, né, para essas questões. Uma outra coisa é dizer para as nossas colegas que não se calem diante de qualquer coisa que esteja acontecendo ou venha acontecer. E essa é uma das propostas que eu quero deixar aqui para avaliação. Eu esqueci de me apresentar. Eu sou Graça Gomes, sou diretora do Sindicato dos Bancários e de alguns outras frentes do nosso partido, que aqui não cabe estar colocando. Eu sou uma mulher parda, né? Tenho 3 filhos, já estou entrando na questão da etariedade, que para nós não é um problema, não deve ser um problema, né? E vou encerrar, vou concluir. Nossa, como está difícil hoje. E aqui eu quero encerrar dizendo que o nosso compromisso para a Conferência Nacional é estar levando essa discussão que foi feita aqui conosco e, além disso, dizer que nós temos que avançar mais que uma outra coisa. Nós somos a maioria hoje na categoria bancária. E hoje, dentro da categoria bancária, nós temos os menores cargos. Nós recebemos ainda menos. Não tem essa história de salário igual para trabalho igual, né? Então, fica aqui. Teria muito mais coisa para falar, inclusive eu escrevi muitas coisas, mas não vai dar tempo e eu não quero estar, como é que se diz? Tomando o tempo de todas vocês. Beijos para todas, todos e todos. Viva a luta. Está escrito aqui em nome, se no chat, eu preciso de Adelmo ou de Fábio aqui me ajudando, que estão mandando recado pelo chat. Eu não estou. Tem menina aqui. Porque estão mandando recado aqui, lê o chat, eu não estou. Não estou, nada. É isso que fala. Tem menina aqui. 9, 2 minutos. Nome Fraga, sou diretora do sindicato. Microfone, Nome Fraga, sou diretora do Sindicato dos Bancários da Bahia. Quando eu entrei nessa entidade, em 1984, vale a pena lembrar que em todos os cantos onde a gente chegava, dizia: sou dos Sindicatos Bancários da Bahia e da União Brasileira de Mulheres. Temos que fortalecer a União de Mulheres. E aí, lembra que nós que somos mulheres, que somos a maioria da população, somos a metade e mãe da outra metade. Nós poderíamos ser superiores. No entanto, nós sempre queremos o quê? É a igualdade de oportunidades, homens e mulheres. Mas os nossos costumes, os nossos ensinamentos, né? O que acontece? A mulher é sempre a cuidadora do lar. Alguns homens dizem: não, eu ajudo a minha mulher. Desajuda, né? Dificilmente entende que deveria dividir as tarefas.
Então, esse momento que nós estamos aqui, hoje, 19 anos da Lei Maria da Penha, coincidência, dia 7 de agosto, são 19 anos, e a Lei Maria da Penha, mesmo existindo, mas a violência contra a mulher está de uma forma assustadora. Então, é um desafio para cada uma de nós, e dos homens também, companheiros, compreendem, fortalecer a luta contra a violência às mulheres. E eu acrescento, diante que o tempo é pouco, eu estou fazendo parte agora também como representante dos sindicatos bancários da Bahia, além de mim, que a companheira Lúcia Guedes, fazemos parte do Fórum Permanente em Defesa da Pessoa Idosa aqui da Bahia. Então é importante fortalecer essa luta. Existe um estatuto, então já fica como proposta, viu, Graça? E a gente caminha com uma proposta para reforçar o Estatuto da Pessoa Idosa. Ele foi lançado em 2003, ainda no governo Lula, com o Estatuto do Idoso. Depois de muita força, de muita luta, dos fóruns, de associações, vamos mudar esse nome. E em 2022 foi mudado não só a capa, mas todo o conteúdo. Estatuto da Pessoa Idosa tem que ser divulgado, porque para a gente defender os nossos direitos, temos que ter conhecimento. Eu sempre procuro carregar o estatuto. Procurei a delegacia municipal, a delegacia não, já estou encerrando, né? Bom, mas não tem ainda, mas vai ser, estão elaborando, diz que em tamanho menor, a cartilha da delegacia municipal, conselho, aliás, delegacia do conselho municipal, né, da pessoa idosa, né? Edmilson, é um colega que foi até bancário, ele disse que está sendo elaborado para que seja divulgado. Então, fica como proposta, viu, Graça? Essa proposta que deve ser divulgada a todos os cantos, no país inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, Estatuto da Pessoa Idosa. Para a gente não ter aquela frase, eu que tanto fiz, hoje sou tanto faz. Não pode ser assim, tem que valorizar, temos que fazer mais. Eita, olha, um dia eu vou chegar lá, falta um bocado, viu? Tá doido, eu estou aqui, ali, ó, coladinha. Gente, Eliane Suzarte está aqui também. Dinheiro é coisa de mulher. E Eliane é uma educadora financeira, é uma menina muito entrosada aqui com a gente, com a luta das mulheres. Vem aqui, Eliane, vem para frente. É da UBM, viu? Eu não posso falar daí, porque todo mundo precisa ver a minha camiseta e eu gostaria. Está melhor? Está melhor? O que está escrito aqui? Só os homens. Olha, eu não sei vocês, eu não tenho problema em dizer a minha idade. Eu tenho 45 anos. Isso significa dizer que eu nasci em 1980. O que isso tem a ver com essa conferência livre? Dinheiro é coisa de mulher. Quando eu nasci, minha mãe não saiu da maternidade e eu já tinha um CPF. Todo mundo sabe disso. Eu quero só que, enquanto eu estou falando de mim, vocês vão pensando em vocês. A minha mãe, que nasceu em 1945, ela não teve CPF com a mesma idade que eu tive. Vamos lá um pouquinho mais para trás, não vou perguntar quem nasceu em 1962, mas até essa data, 1962, nós mulheres não tínhamos o direito a ter o nosso próprio CPF. Se tiver algum historiador, economistas, bancárias, vocês sabem disso, né? Porque assim, é natural que vocês ainda em 2025 encontrem, talvez, não sei, porque eu não sou da área, mas como educadora financeira, eu sei que ainda existem algumas mulheres que têm muitas coisas ainda atreladas a CPF do marido. Então, com isso, o que eu quero dizer? Historicamente falando, as mulheres, elas podem, sim, né, hoje ter o seu próprio CPF, mas do ponto de vista econômico, né, e dessa emancipação, até que ponto você é dona do seu dinheiro? Ah, mas eu já tenho CPF, ótimo, mas quem mexe com o seu dinheiro, você ou é o homem? Seja o seu pai, seja o seu irmão, seja o seu cônjuge. A gente fala muito de liberdade financeira, emancipação financeira, mas assim, quanto de liberdade você tem de falar de dinheiro? Eu ando com essa camiseta, eu percebo o incômodo que tem de algumas pessoas, né? E assim, independente do gênero. Se você ligar para alguém e disser assim, amiga, quero falar de dinheiro, graças, se eu ligar para você, eu sei que você vai me achar uma querida. Tudo bem, Helena, eu vou te ouvir e tal. Quando a gente se conhece, agora sim,
Quem aqui nunca me viu em outro espaço, se eu chegasse ali, só porque está tendo uma conferência, né, com mulheres bancárias, você está de rosa, você acharia estranho, né? Por mais que eu tivesse essa camiseta, você acharia estranho uma mulher dizer para outra, bora falar de dinheiro? E isso aqui precisa ser naturalizado. Então, assim, como proposta, porque hoje eu estou aqui como pessoa física, né? Não estou como estado. Como proposta, eu quero deixar assim, que tenhamos, né, minha presidenta da UBM, espaços, né, em outras reuniões, que a gente possa naturalizar falar de dinheiro. De que maneira? Você não precisa ser educadora financeira, claro, quanto mais educadoras financeiras, melhor. Mas não precisa ser educadora financeira, como eu sou, para falar de dinheiro. Basta ter CPF. Alguém que não tem CPF? Todo mundo tem. Então, se você tem CPF, bora ser dona do nosso dinheiro. Não é só quanto você tem, mas é o quanto você pode dominar as suas finanças. Então, é gostoso ouvir que dinheiro é coisa de mulher, mas a gente precisa falar de dinheiro como mulher, não como criança. Né? Quanto é que eu ganho? Eu gero dinheiro, porque eu sou uma mulher. Quando eu era criança, eu ganhava dinheiro. Se eu ganhar dinheiro, vai ser o quê? Um amigo que vai me dar de presente, uma amiga. Mas mulher, ela não ganha, ela gera dinheiro. Então, assim, até o nosso vocabulário, nós podemos ajudar umas às outras, né? Então, mulher não ganha dinheiro, mulher gera dinheiro. Então, quando a gente começa a ressignificar algumas coisas, a gente começa a entender o quanto que nós somos realmente donas do nosso dinheiro. E falar de dinheiro é coisa para mulher, coisa para mulher adulta. Então, concluindo, por mais que amigas bancárias que trabalham, né, diretamente com a fonte, com o dinheiro, com lidam com essas coisas, mas assim, enquanto mulher, esse é o convite para essa conferência, para você olhar para a sua relação com o dinheiro, né? Ressignificar algumas coisas, você ainda pensa em não pegar em dinheiro, como é que você lava as mãos depois? São coisas muito sutis, não é papo coach, é papo de relacionamento com o dinheiro. Né? Da mesma forma que você abraça uma pessoa, eu tô suada, não, mas vem cá, deixa eu te dar um abraço. Pega no dinheiro, conversa com o dinheiro, como é que você quer ser? Exatamente. Olha aí, falar de dinheiro. Parado com a mania de deixa eu, ai, receber dinheiro, deixa eu pagar logo tudo para me livrar do dinheiro. Pronto, o dinheiro vai embora, querida, não seja por isso. Da sua voz, da sua palavra é uma ordem. Se você não quiser que o dinheiro fique com você, ele não vai ficar, está tudo bem. Eu desejo que vocês tenham naturalidade com essa questão de que dinheiro é sim uma coisa para nós. Dinheiro é coisa de mulher. Quando eu tiver dinheiro, eu vou me convidar. Aí em cima aqui, a companheira Alda Valéria. Aí, 2 minutos, gente, bora adiantar aí. Já tô liberando. Alda Valéria, abre o microfone aí. Só depende dela. Abre aí. Alda tá na sala? A mão levantada, assim, não. Ô, Alda. Se Alda não tiver, vamos adiantar. Enquanto Alda... É Alda ou Valéria? A Valéria passa d'água. Que tá chamando aí. Não sei, Alda. É Valéria. Acho que é Valéria passa d'água. Aí, a escolha de Valéria aqui. É. Enquanto isso, Dancinha Andrade também pediu. Chegou aqui na mesa. Graça. Alda Valéria. É Alda Valéria. Porque estava Valéria. Não, mas é a Valéria também está escrita. Então, Valéria, você fala logo e depois fala a Alda Valéria. Na fala de Valéria, passa d'água, nós vamos encerrar as inscrições, ok, gente? Para adiantar aqui o negócio. E vamos preencher o cadastro, pelo amor de Deus, senão eu não vou para a Conferência Nacional. Pode falar, né? Tá aberto? Tá. Então, gente, primeiro eu quero agradecer dessa palestra maravilhosa e em nome de Graça Felizola, eu quero saudar todas as mulheres presentes na mesa e na plateia. E quero dizer que eu estou muito feliz de ter participado dessa conferência. Parabéns, viu, Graça? É super importante esse tema, esse assunto diz respeito a todas nós mulheres. E dizer que eu gostaria de também deixar uma proposta para a gente discutir, desculpa, gente, não me apresentei, meu nome é Valéria Poça d'Água, eu sou metalúrgica, e embora sejamos de categorias diferentes, nós estamos defendendo as mesmas questões, as mesmas pautas que dizem respeito à vida, à saúde, à segurança de todas as mulheres
no mundo. E, para mim, eu acho que importante é destacar a questão do etarismo no mercado de trabalho, e por quê? A Previdência Social diz que você é jovem para se aposentar, mas o mercado de trabalho diz que você é velha para o mercado. Então, a gente vive um dilema terrível, e o atual momento da nossa vida é a questão do preconceito com a idade, a discriminação, dentre todas as outras que todas as mulheres sofrem. E eu acho que também é importante a gente destacar o fortalecimento da lei de igualdade salarial, trabalho igual, salário igual. A lei existe, ela está na lei, está em vigor, mas ela não está na vida das mulheres. Então, a gente precisa fortalecer essa pauta para que as trabalhadoras tenham consciência de lutar por esses direitos conquistados, porque nós estamos vivendo momentos difíceis. É isso, e eu quero saudar mais uma vez e desejar uma boa conferência, que a gente possa se encontrar em Brasília, levar propostas para engrossar a nossa pauta. Boa noite. Obrigada, Maria, para os alunos, são uma grande liderança, uma referência para mim. Estou vendo a André ali, veio direto de Itapuã, minha amiga, professora da PLD, professora do Estado. Muito obrigada, Débora, pela sua presença. Viu? Eu quero eu quero anunciar também que está presente aqui online, a diretora da minha federação dos bancários, diretora da mulher, Nancy Andrade, que está ocupando a pasta hoje das mulheres, também está aqui nessa conferência. Saudar todas as mulheres bancárias que estão aí, porque eu não consigo ver o nome de todas. Quem está inscrita mais aí? Entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai passar aqui para a Mariana fechar, e depois, Jéssica, a eleição faz agora? Como é? Proposta. 3 propostas aqui. Então, Vamos fechar as propostas primeiro, depois a gente faz a eleição, que tem 3 candidatos. Você vai falar, Ana? Rapidinho, Ana, que já encerrou, meu amor, mas você teve o respeito. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Guaraniz, eu sou diretora do Sindicato Bancário da Bahia e tenho um arco do papel lá no Conselho Municipal de Saúde. Represento trabalhadores adoecidos, portadores de lei. Então, assim, para a gente é muito importante estar aqui com esse auditório cheio de mulheres, mulheres que têm seus deveres, seus afazeres lá fora, mas que estão aqui tirando um tempinho seu para discutir sobre nós mesmas, mulheres, né, que temos direitos reconhecidos e que muitas vezes não são cumpridos. São reconhecidos, muitos dizem que os direitos existem, mas eles existem mais no papel. Então, a gente precisa tirar os nossos direitos e as nossas conquistas do papel, é colocar em prática. Então, temos que lutar sempre, estarmos sempre unidas. Eu acho que isso é a tônica de todas nós sindicalistas, né? Eu acho que a gente tem que se unir sempre e lutar por todos os nossos direitos, tanto das mulheres como dos trabalhadores adoecidos, como das pessoas idosas, né? E assim por diante. Então, é muito importante vocês estarem aqui. Obrigada pela presença. Obrigada pela sua palestra. Ok, Aninha, obrigada. Vou passar aqui para a Mari, porque a gente precisa estar fazendo aqui as propostas, e Mari está mais inteirada do negócio. Eu fui anotando, gente, que eu tenho ascendente Capricórnio. Eu preciso organizar as coisas. Ó, teve bastante propostas. Tem bastante proposta que foi muito no sentido assim, garantir igualdade salarial de homem e mulher, garantir que não tenha etarismo. Então, é óbvio que isso são valores muito importantes, mas eu não compreendo como uma coisa assim, objetiva de uma proposta para o que fazer, né? Então, eu separei aqui as pessoas trouxeram assim, propostas concretas. Eu formulei uma aqui, que é de reconhecer licença maternidade quando tem casal de 2 mulheres e uma delas engravida, a outra não tem acesso à licença maternidade, ela tem acesso à licença paternidade de 5 dias. Só que quando ela for procurar um emprego, ela vai ser discriminada por ser mãe igualmente, porque ninguém vai saber se ela é a mãe que engravidou ou se ela é a mãe que é companheira da mãe que engravidou.
Então, e isso é uma lacuna legal que eu pego muito assim, nos meus casos. A importância de estender a licença maternidade também para a mãe que não gestou quando tem duas mães, né, responsáveis por o filho aí. Aí tem outras propostas aqui. Uma que é acesso a crédito e financiamento com condições mais favoráveis para mulheres negras, indígenas, mães atípicas de baixa renda, visando empoderamento financeiro. Se eu pudesse fazer uma lei, colocaria mulheres LGBT também, até para fazer coro com as outras falas, mas acho que, enfim. Pode ir, desculpa, fui eu. Imagina, excelente proposta. Aí também a proposta do governo federal, exato, de imprimir e fazer distribuição em todos os estados do Estatuto da Pessoa Idosa. E uma outra que eu fiz também com base num projeto de lei que eu escrevi, mas que, enfim, que hoje a licença paternidade, essa de 5 dias, ou se a empresa do cidadão é 20 dias, né, pro homem, ela é uma licença que os caras nem tiram esses 5 dias e esses 20 dias. As pessoas nem exercem a própria licença que a lei dá. A proposta é igualar as duas licenças, que elas sejam 6 meses, tanto para o homem e para a mulher, mas torná-la obrigatória para o homem. Que a mulher que acabou de parir, obrigatoriamente vai pegar uma licença. O cara não. Só que o ponto é, ninguém pode obrigar o homem a cuidar de filhos, não tem como fazer. Mas quando a legislação torna obrigatória a licença para o cara, isso diminui a produção de desigualdades, do tipo achar que não tem que contratar a mulher porque ela vai tirar uma licença. Se todo mundo tirar uma licença quando nasce uma criança, isso deixa de ser um fator de desigualdade, então tornar obrigatório. Aí, isso seria como se fosse uma licença só parentalidade, para as duas pessoas que estão ali responsáveis pelo cuidado. São essas as propostas. Então, é do crédito e financiamento, da distribuição do Estatuto da Pessoa Idosa, da licença parentalidade obrigatória para todo mundo ali, e da reconhecer a licença maternidade para as duas mulheres quando é um casal homoafetivo de mulheres. Então, gente, ó, a nossa palestrante, além de vir palestrar, ainda ajudou a sistematizar as nossas propostas, porque ela é isso. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a votação. Aqui é importante, quem está fazendo o registro para a conferência de fotos e vídeos, Agora, por favor, os homens. Vamos agora pegar esse momento, porque a gente vai voltar. Então, Mariana já colocou as propostas. Tem. Eu vou pedir. Aqui o pessoal que está aqui no plenário. E quem está no online também entenderam, né? As 3 propostas. Então, é importante que quem está no online, vamos poder abrir a câmera, levantar a mãozinha. É importante quem está fazendo o registro, fazer o registro agora da sala, da conferência online, por favor. Eu peço que os nossos convidados aí, o pessoal que está participando da conferência, ligue a câmera ou levante a mãozinha aí para a gente poder eleger as nossas propostas aqui, das mulheres bancárias. Pode levantar a mão. Quem não está com a câmera ligada, levantar a mãozinha. Reforçar, levantar a mãozinha. Amarela também, né, Jéssica? Isso, essa mãozinha amarela que às vezes sinaliza o que quer falar. Quem não quer abrir a câmera, mas que a gente possa fazer esse registro. Isso. Aí vai pegando aí o pessoal que está fazendo online, vai pegando todas todas as partes aí. Então, Graça levantou a mão? Levantou. Graça. Antes de levantar a mão. Graça. Aí, ó. A galera levantou a mão e tá fazendo print. Vamos lá, tem mais gente aí para fazer? É importante, gente, esse registro para que a gente possa validar a nossa conferência. Certo? E aí, Graça levantou. Ei! Vamos votar, vamos votar. Agora, vamos registrar agora nesse momento. Vamos levantar, gente, para a gente eleger as nossas propostas, levantando a mão. O pessoal está fazendo o registro. É importante esses registros aqui agora. Faz um pé, faz um sentar, não tem problema. Está feito aqui? Não. É melhor.
Aí não grava, não. Ah, não vê a mão, é? Bora, gente. Vamos levantando a mão. Aê! Levanta a mão. Levanta a mão. Todo mundo. Oi? Levantando a mão também. Entre no clima. Tudo certo. Agora, tá tudo certo aí? Aprovamos as nossas propostas? Calma. Agora, a gente tem proposta, a gente debateu, a gente tem proposta, mas agora a gente precisa eleger os nossos representantes para levar essas propostas para a Conferência Nacional, para a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, aqui no nosso governo nacional. Então, é importante, né, que, que as nossas candidatas se coloquem, né? Aqui da nossa organização, a gente tem quem quer se colocar É Graça e Ana Guaraná. Ó, Graça Felizola, Ana Banais e Ana Guarani e Nove Fraga. Entendeu? Então, esses são os nomes que a gente está indicando. E como suplente, a gente está colocando Rosa Miranda, Rosângela e Marta Regina. Então, a gente está colocando. Então, são 3 delegados que a gente está indicando. Deixa eu falar aquele detalhe. Porque se a gente vai votar em Graça, é uma Graça que vai falar agora, né? Então, o que é que acontece? Eu quero... Você está falando muito. Até o seu nome? Aleph, por favor, você pode dar uma olhadinha aí na lista do pessoal que entrou e assinou a lista, que é o que vai valer, infelizmente, né? Quem não assinou. Tem quantas pessoas na lista do online? 71. 71. E no presencial, 56 no presencial, eu não sou muito boa de conta. É a maior conferência da Bahia. Então, somando as duas a quando? 1, 2, 7. Então, a gente vai eleger aqui 3 representantes. Então, vamos chamar aqui Graça Felizola, Rony, minha meu amor. Vem aqui, vamos eleger. Vamos eleger agora. Vem as 3 aqui para frente. A gente não vai dar a questão da sala por conta do horário do pessoal que tem que ir embora, que está aqui no presencial. Mas vamos fazer o registro novamente da votação, certo? Então, vamos lá. Tá, a gente faz por últimas páginas. Vamos eleger aqui Graça Gomes, Ana e Noli Praga, Graça Felizola e Ana Guarani. É as nossas representantes aqui que se colocaram. Quem concorda, levanta a mão. Bora no online. No online também, no presencial. Eleitas as nossas delegadas. Não sai da Bahia. Agora vamos todo mundo fazer uma foto na mesa. Nada, só os delegados. A música. Como é o nome dela? Vamos aqui à mesa, vamos fazer uma foto mais. Minha Marta. Pessoal, Robson vai apresentar aí a filha dela, que está onde mesmo, Bill? Diga aí. Mãe. Mãe, né? A gente não fica aqui, você tem. É a primeira, segunda. Adão. A da mesa?
Adão, você vem pra cá e a gente vai ficar de costa aqui. É, Pronto. pronto, não quer. Aí todo mundo aqui, Eu grito! Pra cima! Valeu, galera. Gente, uma música aqui. Gente, vamos. Enquanto nós estamos aqui só batendo um papo, vou apresentar aqui uma grande artista. Fala o nome dela aí, nossa. Ela fez essa música em homenagem a vocês, mulheres. Dona Caixa. Gente, é bom prestar atenção à letra dessa música. Pessoal, live, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela presença. Obrigada, obrigada. Uma coisa paciência. Grande abraço. E assim que está nos dando a nossa companhia, seja livre de mulher, na fantasma. A linha do mar, sereia nos rios, nas mesas, na taça no atitude, a noia do sol. Eu sou todas as mulheres ao redor. Essas minhas mulher de todos os corpos, mulher de todas as cores,
Pessoal, eu sofrendo aqui. Alô, me ajuda aí, como é que a gente vai fazer? É pela lista? Alô, pela lista. Alô, ajuda. Primeira parte. Fala aqui, lista. O primeiro parte. Ô, grande cantora. Pessoal do online, nós vamos confiar também para vocês. Vamos ver. É compositora. Doane é uma sobrinha maravilhosa, filha do Querido Robson. Pessoal do online, quem estiver na sala vai participar do sorteio. Calma que vai ter sorteio por online. Vou deixar esse voucher por online. Daniela aqui, vamos começar com 150. Alô, ajuda aí. Pela lista, fala o número aí, Jéssica. Vinte e sete. Ah? Número Rodrigues. Não vi a professora maravilhosa. Agora bora para online aí. Eu queria saudar minha querida ex-auditora, Sirlene, oh meu Deus, tanta gente querida que está ali, que eu não posso deixar de falar. A Lenice Vialana, aí também. Abre aí as câmeras que a gente vai sortear. Fala! Ô, Sirlene, fala aí por aí, Sirlene. Sirlene, me ajude. Não, de 2 a 60. De 1 até 60. De 1 a 60. De 2 até 75. Não, eu só 65. Ah, 2 para 75. 65. Tira aí. Quem é? Cleide ganhou, vai lá, eu sei que é, minha cunha ganhou. Agora vamos sortear aqui. Ô, gente, tanta gente boa. Eliette aí, da SUF, meus amigos, Bruno. Gente, tem muita gente boa aqui. Yara Pereira. Regina de Sergipe, Rosana de Sergipe, povo de Deus. A outra de Runa Catalina, querida. Tem meu povo de São Paulo, nem sei se estão ali. Ó, vou sortear aqui um 500 para colocar aqui. Ó, um lote de 500. 20. Amanda, tem 20 aí. Gente, quero agradecer Papão, quero agradecer meu querido menino que nos deu a roupa. Alessandra, Rosana. Não. Como é? Como é o nome? Rosana Mariel. Rosana Mariel, quem é? De 18. Tem quanto? Tira!
Peraí, calma, que eu vou. Não, tem outra coisa aqui. Já deu ali, você ficou calada, a doutora Martina, agora. Peraí. Não, agora filho. Eu tô falando aqui na live. Peraí. Dani. Imagina aqui, vai lá. Então, a outra da Martina lá, menino. Por isso que você é minha amiga, Dani. Mas por isso, a doutora Martina acabou de chegar aqui no balaio. Aqui não me briga. Aí, tá pronto, todo mundo feliz. Tem 40 inscrições de 17 que vai para mão de divas. Vai lá no 40. Toda a diva que veio aqui, a Inata veio que quer ver, tem 17, Clarice Portugal, peraí. Quero fazer um pedido a vocês que vieram aqui. Por favor, diga Mariana Fernando. Diga Mariana Fernando, que é esse o nosso carinho, o nosso amor que nós vamos dar para ela. É seguindo ela no Instagram. Todo mundo seguindo Mariana Fernando. Entendeu? Então, Mariana Palestrante. Quero agradecer aí o pessoal, online, meu carinho, minha admiração, meu muito obrigado, meu de Marta, agradecer a Marta, agradecer, eu tenho que falar, eu estou falando para lá, tenho que falar aqui. Gente, eu quero agradecer demais o pessoal que está online aí, pelo carinho, pela atenção, meus colegas, companheiras, Luciana está aí, eu vi agora, Luciana Dória. Quero agradecer a todo mundo, eu quero agradecer a Martinha, essa parceira, colega, pela confiança em dirigir essa conferência. Quero agradecer todo mundo. Quero agradecer quem esteve aqui presente. Quero dizer aos nossos colegas que tudo é possível. A nossa conferência é a maior conferência do estado da Bahia. Então, a gente está muito grata, eu estou muito emocionada, muito agradecida a vocês por esse apoio, por essa atenção. Muito obrigada, meu carinho e amor. Vamos em frente, vamos na luta, mulherada. Nós somos fortes e somos unidas para o terreno. Um abraço forte para todo mundo. Fazendo foto com sorteio, não, né? Agora, ninguém fazendo foto. Mais um sorteio. Vamos colocar o seu. Ele sabe que é. 54, mais 7. Mais 54. Olha, deixa eu ficar.